Shalom, povo de Deus! Boa tarde, meus irmãos. Como é bom reencontrá-los. Como é que foi o seu final de semana? E aí, esteve aqui sexta-feira, na nossa vigília. Veio para cantar do coral. Foi lindo, não foi não? Veio também para o culto de Páscoa. Bênção, meus irmãos. Espero que vocês tenham sido muito abençoados nesse final de semana. Hoje a gente continua o nosso estudo da palavra. A gente continua aí em Êxodo 29, tá? A gente tem caminhado nas escrituras, nesse estudo, tem sido um tempo de bênção. Vai chamando o pessoal para participar com a gente, né? Para orar, para louvar, para estudar a escritura, buscar a Deus. Isso é um privilégio que a gente tem. Eu, de verdade, não me canso de falar isso, né? Vamos ter uma oração inicial e depois a gente louva, tá bom? Senhor, obrigado por mais essa semana que se inicia. Obrigado porque Tu tens cuidado de nós. Tu és o nosso Deus, nosso protetor. Tu és aquele que nos separaste para uma vida contigo. E nós estamos aqui para gozar disso, Pai, porque é de verdade um prazer para a gente. Obrigado, Senhor, por este deleite que é ter uma vida contigo, uma vida de intimidade contigo. Abençoa, Senhor, este momento. Precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor, te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem eu possuo além de ti, Senhor, Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim, o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor, te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti, Senhor, Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim, o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és Tu, Jesus, meu anseio és Tu, Jesus, meu anseio és Tu, Jesus, és Tu, Jesus, és Tu, Jesus. É isso, né? A gente louva e busca a Deus em toda a nossa vida, em tudo que fazemos, porque Ele nos deu a vida, né? Então a gente tem Ele, busca Ele, anseia por Ele. Amém. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, verá dentro de si uma fonte
jamais acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso de ti. Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Amém. Vamos continuar cantando, louvando, adorando nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai as suas
Amém, meus irmãos. Toda a glória vem dele e é para ele. Ninguém é digno de glória além do nosso Deus. E tudo que vamos fazer, o texto que a gente vai estudar hoje, vai nos mostrar isso. Toda a nossa vida tem um grande objetivo: glorificar a Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração. A gente sempre ora pelas nossas congregações, né? E aí eu gosto de lembrar uma a uma, porque são irmãos muito queridos que estão lá, né? Participando daquele corpo, servindo e liderando, né? Aquele corpo. Então, começar por Casa Amarela, aqui em Recife, querido presbítero André Peixoto, né? Sua esposa Karina, Deus abençoe eles. Tem uma turma muito jóia, muito abençoada servindo lá também. Temos nossa igreja em Triunfo, com o pastor Francisval, Rafaela, sua esposa, seus filhos muito queridos, né? Gente que, assim, a gente ama de graça, né? Temos a igreja lá em Petrolina, com o pastor Elinho, Carmen. Tem uma turma que está levantando lá, né? Uma liderança muito especial. Guga, Ana Paula, tantos outros que estão ali servindo, né? E também Serra Branca, Cezinha, Rossana. Serra Branca é uma igreja muito querida, né? Aqui pela sede aqui em Recife, eu vou dizer assim, né? Por nós aqui. É uma igreja que é muito especial, porque foram anos ali plantando aquela igreja, teve a construção do templo, a gente vê a obra de Deus acontecendo ali, né? Por tanto tempo, é tão especial para a gente. Deus abençoe vocês aí em Serra Branca, viu? Vocês são muito queridos, muito amados. Bom, mas vamos orar também aqui, né? Pela sede aqui, na Igreja Presbiteriana das Graças. Nossos irmãos ainda estão viajando, né? Pastor Sávio, o presbítero Ziel, o presbítero Geraldo, o presbítero Dias, o presbítero Roberto, e mais uma turma enorme que está lá numa viagem, né, especial, tempo de Deus para eles, assim. Então, que Deus abençoe eles, os guarde e os traga de volta, né, em paz. Bom, vamos orar também pelos nossos pequenos grupos, né? Esse tem sido uma sabedoria de Deus, assim, né? Uma sabedoria bíblica para a gente cuidar, né? Uns dos outros, para que a igreja seja pastoreada. Deus tem abençoado tanto a gente aqui na Igreja das Graças com nossos pequenos grupos. Então que Deus abençoe cada líder, né? Cada irmão que está participando. Vamos orar também por aqueles irmãos que estão enfermos ou que estão precisando de uma oportunidade de emprego, né? Ou que estão endividados, enfim, né? Que tem uma situação aí e que precisa da mão de Deus, da graça de Deus, né? E você aproveita e coloca o teu pedido aí no chat, para que depois a gente possa continuar orando por você, né, durante a semana, tá bom? Vamos orar então. Ó Senhor Deus, Tu és bom, em todo tempo Tu és bom. Não há ninguém como Tu, não há outro Deus além de Ti, meu Deus. Aleluia. Pai, nós queremos Te rogar agora inicialmente pelos nossos irmãos que estão fora, que estão viajando, que estão nesse tempo contigo. Dá a eles descanso, dá a eles renovo, dá a eles um tempo que seja verdadeiramente marcante e que eles consigam Te perceber em todo o processo agora de descanso, né, que eles estão tendo nessa viagem. Traz-os em paz também, Pai. Que eles possam chegar em paz aqui, de volta ao nosso convívio. Ó Senhor, nós queremos Te rogar também pelas nossas congregações, cada uma delas aqui citada, Senhor. Abençoa, Pai, a liderança, as lideranças, né, de cada uma. Abençoa os irmãos que ali servem, abençoa aqueles que estão chegando ali, que fazem parte ali, dá crescimento, dá maturidade espiritual, dá intimidade contigo, Pai. Não há nada que a gente possa desejar diariamente que seja mais importante que isso.
Ó Senhor, nós queremos te rogar também pelos nossos pequenos grupos. Tu tens nos abençoado tanto. E a gente sabe que é um desafio sempre, né? Porque é ali onde a igreja tem sido pastoreada. É ali onde a igreja tem sido cuidada por ti. Não é por ninguém além de ti, Pai. É por ti. A gente sabe, a gente crê nisso e a gente vê isso. Temos sido testemunhas da tua boa mão sobre a vida desses irmãos que estão participando dos pequenos grupos. Pai, queremos te rogar também pelas nossas famílias. Abençoa, Deus, cada família. Abençoa os pais, as mães, os filhos, os avós, os tios. Ó Senhor, uma instituição que tu criaste, que tu formaste, que tu fortaleceste, que tu nos deste para nos abençoar, Pai. Nós queremos te rogar. Cuida, Pai, cuida das nossas famílias, cuida da união nas nossas famílias, cuida para que nelas nós também possamos experimentar de Ti. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que estão enfermos. Traz da tua graça, da Tua cura, da Tua misericórdia sobre a vida deles. Rogamos também por aqueles que estão endividados ou precisando de uma oportunidade de emprego. Ser com cada um, Pai, do Teu jeitinho especial, com o amor que Tu tens por nós. Ser com cada um. E que esses processos todos que a gente vive, Pai, sirvam para que nós possamos Te conhecer mais, Te adorar mais e Te glorificar mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos ao nosso texto. A gente está chegando aí, né? Chegou, na verdade, agora, hoje, né? A Êxodo capítulo 29. E tudo que a gente veio estudando, de uma forma muito especial aí nos últimos capítulos, né? Pelo menos nos 10 últimos. É o que Deus está instruindo Moisés a fazer. Moisés ainda está lá no topo do Monte Sinai, desde o capítulo 19. Foi a gente que estudou junto. Moisés ainda está lá. Na narrativa, dentro do texto bíblico, Moisés subiu e está lá e ainda está recebendo de Deus toda essa revelação. Então, a narrativa que a gente tem lido aí do capítulo 19, na verdade do 24 para cá, né, especial, consiste em Deus sendo citado enquanto instrui Moisés, né? Então é isso. Vamos lá. Enquanto Moisés está em cima do monte, o povo, vocês sabem, né? O povo resolveu que ia criar um ídolo, ia construir um ídolo, convenceram Arão a isso, né? Fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando esse bezerro como tendo sido aquele que os livrou do Egito. É triste, é assustador isso, né? Porque Deus tinha acabado de abençoar o povo, de livrá-los, e eles ainda estavam com essa mentalidade, com esse pensamento, fazendo isso. Mas essa é uma história que vem um pouquinho mais para frente do que a gente vai estudar hoje. Então, não vou entrar muito nisso. Mas o que nós vimos até agora foi Deus entregando a Moisés leis de ordem social, ética, moral, né? O que era justo e o que era injusto na vida daquelas pessoas. Mas agora, capítulo 29, são as leis cerimoniais. Então ele está falando agora da adoração, né? Do tempo de adoração a Deus. Israel, quando foi constituído, não era, né, uma nação laica. Na verdade, era uma nação religiosa. E Deus era o Senhor dessa nação. A gente sabe dessa história, né? A gente está estudando isso aqui nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, o que eu quero falar com isso é que Israel tinha um governo teocêntrico. Todas as coisas que aconteciam em Israel eram, eu vou dizer assim, reguladas, né, normatizadas por Deus. E a Deus se prestava conta de todas as coisas.
Então o que a gente está falando é que assim, o governante do Estado de Israel, né, numa linguagem de hoje talvez, o presidente, né, o rei, o imperador, como queiram chamar, era Deus. O governante do Estado era o próprio Deus. Por ser assim, porque Deus governava essa nação, ele colocou, eu vou dizer assim, legisladores, subgovernantes, como se fossem deputados e senadores, né, sobre o povo. E esses legisladores eram os sacerdotes. Eles tinham essa representação espiritual de Deus em meio ao povo. Né? E o capítulo 29, ele, de uma forma muito especial, ele mostra como que os sacerdotes eram consagrados e como, vou dizer assim, inclusive com qual frequência, né, o culto era realizado em Israel. Isso vai nos ajudar a entender como a igreja, que é o Israel espiritual, deve viver. Né? Então, a gente tem princípios que são muito especiais para a gente, muito fortes para a gente, e a gente deve estar atento a isso. Vamos ao texto. É um texto um pouco grande, um capítulo um pouco grande, são 46 versículos, mas a gente vai lendo, vai conversando e dá conta disso. Né? Então, versículo 1. Isto é o que lhes farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Tomam um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, obreia é um tipo de pão, tá? De flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também um novilho e 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação. Ficam na frente ali, né, da congregação. E os lavarás com água. Veja, era um ato que estava acontecendo na porta da congregação. Moisés iria pegar Arão e seus filhos, ia levar à porta da congregação e ia lavá-los. A primeira coisa que a gente percebe, né, com essa consagração de Arão e dos seus filhos, dos sacerdotes, de modo geral, é que isso era uma coisa pública, né, não era uma coisa secreta. Na verdade, assim, o segredo na economia de Deus, né, no governo de Deus, geralmente não é algo compatível com luz e verdade. O povo podia observar aquela cerimônia, aquele cerimonial, e recebia explicações sobre o que estava acontecendo e quem é que estava envolvido com aquilo, né? Então isso é uma coisa muito especial. E isso, além do mais, é uma sombra do que Jesus disse: o que não nascer da água e do Espírito. Vocês lembram, né? Anos, mais de 1000 anos depois desse negócio aqui. Em Cristo, nós todos nos tornamos um reino de sacerdotes, pessoas consagradas a oficiarem. O versículo 4, o último lá que a gente leu, né, falando especificamente que Moisés vai levar Arão e seus filhos lá à entrada da porta da congregação, está dizendo assim, que Deus está mandando Moisés consagrar Arão e seus filhos com água. E eu quero enfatizar isso, porque isso tem relação com a nossa vida, tem relação com o ensino de Jesus. Porque centenas de anos depois, a Bíblia nos mostrará uma repetição desse mesmo incidente em que Moisés, né, está ali lavando os sacerdotes. Só que centenas de anos depois, o que aconteceu não foi, obviamente, Moisés, né, mais uma vez, lavando os sacerdotes. Foi Jesus, lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, lavando os pés de seus discípulos, né? Jesus, o maior líder da terra, Jesus, o mestre, o Deus encarnado, ele humilha-se como um servo.
E por que que ele fez isso, né? Qual o significado desse ato? Jesus, como o nosso mediador com Deus, estabeleceu o sacerdócio espiritual celestial, baseado na fé nele. Então a gente fala que somos o Israel espiritual, um reino de sacerdotes, por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Se depois você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, vê lá, primeira carta de Pedro, capítulo 2, muito joia para a gente entender um pouco mais disso, né? Mas vamos continuar aqui com o nosso texto, versículo 5. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, das sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Veja, a gente viu até o versículo 4 lá, né? Esse processo de consagração dos sacerdotes a partir da lavagem com água. E depois, agora, né, estamos vendo aqui a unção com óleo. E tinha ainda uma outra simbologia muito especial, uma nova roupa, né? Uma nova vestimenta, que simbolizava a nova vida que esses sacerdotes tinham, uma vida que agora estava centralizada em Deus, uma vida teocêntrica e não egocêntrica, né? Bom, versículo 10, farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Está dizendo assim, o nosso pecado estará sobre esse novilho. Ele é quem vai levar o nosso pecado, vai pagar por isso. Que aí é o versículo 11 já. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com teu dedo sobre os chifres no altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Só um parênteses, os irmãos sabem que naquela época, né, o chifre ele simbolizava poder, simbolizava força. Então, Deus está dizendo que você vai pegar o sangue desse cordeiro que foi imolado para pagar o pecado dos sacerdotes, né? E vai colocar sobre o poder que eles têm. O maior do que o poder deles é o sangue do cordeiro, né? E o restante, continuando aqui no versículo 12, o restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles e queimá-lo-ás sobre o altar. Vejam, aquele sangue, nesse sangue que a gente leu aqui, era a propiciação. Era a forma como aqueles homens estariam... Era a forma necessária para que Deus se tornasse propício àqueles homens, né? Então, simbolizava a vida do animal, substituindo a vida dos sacerdotes, dos oficiantes, para que eles pudessem estar prontos para servir a Deus. Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus não se contamina e não se relaciona com o pecado. Esses homens, então, precisavam que houvesse a imolação desse cordeiro para que a propiciação fosse, então, executada, né? Bom, versículo 14.
Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Então veja, o sangue era derramado ali no altar, que era o sangue da propiciação, a substituição, né, da vida daqueles homens pela vida do animal, e o animal estava levando o pecado, né, a culpa dos homens. Só que agora, a carne, a pele, os excrementos, eles eram queimados fora do arraial, e isso é o sacrifício pelo pecado. Ou seja, era uma simbolização de que o pecado tinha sido levado para fora do arraial, não estava mais ali. Agora era possível que Deus habitasse entre eles. E não é à toa que Cristo foi oferecido, Cristo foi crucificado fora de Jerusalém, né? Foi oferecido naquela cruz fora de Jerusalém, porque Jesus, ele era uma oferta de pecado. Então o sangue de Jesus foi derramado sobre nós para nos libertar do pecado. E por causa disso, Deus se tornou propício a nós, propício a um relacionamento conosco. Uau! Não é não? Isso é poderosíssimo e é belíssimo e nos traz paz. Continuando, versículo 15. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços e lavadas as entranhas e as pernas, pô-las-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Ou seja, a purificação desses sacerdotes era através desse holocausto, desse sacrifício do carneiro queimado para o Senhor. Os sacerdotes estando consagrados, purificados por água, purificados por óleo, o sacrifício pelo pecado sendo, né, levado para fora do arraial. Agora eles fazem um culto de adoração a Deus. É isso, né? Por isso que falam de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Vamos lá, versículo 19. Me acompanhe. Depois tomarás outro carneiro. Veja, é o terceiro carneiro já, tá? O terceiro animal sacrificado. Depois tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, tomarás o seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar de sua mão direita e polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão, e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado. O que isso está dizendo para a gente, meus irmãos? O sacerdote, ele é santificado pelo sangue e pela unção. Unção que representa o próprio Espírito Santo. Santificado, representando que ele está sendo separado do uso comum para o uso por Deus. Então, todo sacerdote, e veja, quando a gente olha, né, para a revelação completa, porque nós sabemos hoje em dia, eu estou falando de toda a igreja. Então, toda a igreja, ela é santificada pelo sangue de Jesus Cristo e pela unção do Espírito Santo. Não tem como dissociar uma coisa da outra, separar uma coisa da outra.
Isso que a gente leu aqui foi uma simbologia de uma realidade muito maior, uma realidade espiritual. Por isso que era necessário que Jesus viesse. Sem ele, não tinha jeito para a gente, né? Então, continuando aqui, finalzinho do versículo 21, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Versículo 22. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto de pães asmos que estão diante do Senhor. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, veja, exatamente esse movimento aqui, né? As oferecerás como ofertas movidas. Então é isso. Colocava na mão do sacerdote, o sacerdote movia elas, né? Balançava de um lado para o outro, e essas eram chamadas de ofertas movidas perante o Senhor. Depois, versículo 25, depois as tomarás das mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, mais uma vez, né? De agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo, mais uma vez, né? Movendo de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor. E isto será a tua porção, ou seja, que você vai comer. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e a seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel, nos sacrifícios pacíficos, é a sua oferta ao Senhor. Então vejam, meus irmãos, a consagração a Deus, ela será sempre um movimento onde se oferta a Deus a própria vida. E o pão da vida, Jesus Cristo, é o que nos consagra a Deus, juntamente com a obra do Espírito Santo que nos unge. Então, se somos consagrados, se queremos nos consagrar a Deus, é um movimento de toda a nossa vida. Não é apenas uma agenda, um compromisso, um serviço. Não é apenas isso. Versículo 29. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nela. 7 dias, 7, aquela ideia de um símbolo da perfeição divina, né? 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação, para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Ou seja, quem não era do povo de Israel, que não era crente, né, enfim, então não poderia comer, porque não tinha relacionamento com Deus. Se sobrar alguma coisa da carne, das consagrações ou do pão, até pela manhã, queimarás o que restar. Não se comerá porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. E purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado. E os ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás. O altar será santíssimo, tudo que tocar será santo.
Então a gente viu, meus irmãos, até aqui, né, esse processo para preparar o sacerdote e a linhagem de Arão, né, que agora era uma linhagem de sacerdotes. Isso tem, obviamente, um sentido espiritual da preparação dos sacerdotes, porque isso é um símbolo do processo de Cristo para conosco. E é também espiritual para nos tornar aptos a servir a Deus, como a gente está falando anteriormente, né? Então a gente viu esse processo que era dos sacerdotes, agora a gente vai falar de um processo que é do povo, né? Aqui, essa segunda perícope, que chama ofertas contínuas, versículo 38. Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Ou seja, todo dia, 2 cordeiros. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Então, meus irmãos, agora a gente chega numa nova perícope, né? Aqui, ofertas contínuas. A gente estava falando dos sacerdotes, antes o texto falava dos sacerdotes, e agora fala do povo. E versículo 38 fala assim: isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Vejam, 2 cordeiros por dia, a vida toda. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então vamos entender bem essa parte aqui. Manhã, para eles, era literalmente o nascer do sol. Está falando de um sacrifício quando o sol raia, né? Quando o sol está surgindo, bem cedinho ali, no começo do dia, e um ao final do dia, quando o sol está se pondo. A gente precisa lembrar como é que funcionava essa sociedade, né, naquela época. Porque o povo aproveitava o máximo possível da luz solar. Porque era quando dava para ver as coisas, quando dava para fazer as atividades, todos os afazeres. Então, esse período, né, bem cedinho até o pôr do sol, representava esse período de utilidade da vida, onde as pessoas faziam todas as coisas, né? Logo, o sol era quem regia os seus afazeres. Faz o primeiro sacrifício. 5:30 da tarde, sol está se pondo, faz o segundo sacrifício. Isso simbolizava, na verdade, que assim, todo dia útil, todas as atividades que eram realizadas, a vida deles era consagrada a Deus. Porque quando fosse 7, 8 horas da noite, para eles já estava breu, já estava tudo escuro, então eles já estavam dormindo, era de noitão já. E eles pegavam a parte onde eles estavam vivendo ali, resolvendo as coisas da vida, e adoravam a Deus. Literalmente, né? Eles cultuavam a Deus, e adoravam a Deus, e consagravam a Deus toda a sua vida. Então, voltando aqui ao texto, versículo 40. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Hin, meus irmãos, era uma unidade de medida que representa mais ou menos aí uns 6 litros. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, este era o processo de santificação. É o processo e a frequência que aquele que era crente em Deus deveria mostrar a sua devoção a Deus, né? Toda vez que eu passo por esse texto, eu fico pensando aqui na trabalheira que não era a vida desse povo, que tinha que fazer esses 2 sacrifícios e mais as atividades diárias. Mas veja, isso tem um princípio muito rico para a gente, que é o relacionamento de consagração e adoração e busca a Deus diária, todo dia. Muitas vezes a gente dá umas farrapadas, né? Não quer ler a Bíblia, pula a leitura da Bíblia, pula a oração. A gente não faz um momento de devocional diário, pelo menos, né? Aqui para a gente é algo muito claro, a gente precisa disso. A gente precisa entender que precisamos nos consagrar diariamente a Deus, durante todo o nosso dia. Consagração, adoração, buscando o nosso Deus. Versículo 42
Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Vejam, todo esse labor e processo de sacrifício de animais era apenas o processo humano. Repararam isso? Porque, olha que lindo aqui que está falando. Virei, versículo 43, virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Então, o que santificava o homem era a glória de Deus derramada sobre o homem. Todo o processo de labor não teria efeito nenhum se o homem não fosse santificado por Deus. Sendo assim, tudo que nós estamos fazendo, se no final não trouxer glória a Deus, não glorificar a Deus, né? Não for um ato de adoração a Deus, isso não foi santificado, não cumpriu o objetivo pelo qual nós estamos vivendo. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Você pode ter feito uma coisa excelente, ter conquistado um resultado excelente, ter recebido até um grande prêmio, quem sabe até um Nobel. E isso não vale de nada se Deus não foi glorificado com todo esse processo e com todo esse labor. Eu não estou falando de simplesmente de falar assim, na hora da premiação, glória a Deus, obrigado, Senhor. Não é isso não, não é essa coisa de jogador de futebol não. É que tudo que a gente faz é fazendo para Deus, é o processo do início ao fim. E o prêmio é só uma consequência disso, o reconhecimento é só uma consequência disso. E Deus vai ser louvado e glorificado naturalmente em um processo assim. Versículo 44. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Uau! E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, meus irmãos, para que todo esse trabalho? Para que toda essa regra aqui, né? É para Deus estar com eles. Porque, veja, Deus quer estar conosco. Tudo isso não tinha outra razão que não fosse trazer a presença de Deus para o meio do seu povo. Vamos nos lembrar, né? Já comentei aqui hoje, mas Deus é santo, Ele não se contamina com o pecado. E se queremos Deus, então a gente precisa viver como Ele planejou a nossa vida, como Ele fez a nossa vida. Se eu fosse resumir o capítulo como um todo, eu diria assim: a preparação de uma nação de sacerdotes, que somos nós, a igreja, requer sacrifício, requer que esse sangue seja aspergido sobre nós. Isso Jesus fez lá na cruz. E requer a unção do Espírito Santo, requer que a gente viva para a glória de Deus. Então cada obra, cada coisa que eu faço, cada esforço deve ser feito para a glória de Deus. No final, Deus deve dizer assim: eu vejo o meu nome, vejo que meu nome foi glorificado. Então, o que a gente precisa é ter essa vida de verdadeiros adoradores, o dia inteiro, em tudo que fizermos em nossas vidas. Porque o que eu quero é que Deus habite em minha vida e diga: eu sou o Senhor, seu Deus. Amém? Vamos orar e cantar mais um louvor. Ó Deus, obrigado, Pai, porque foi Tu que nos encontraste, Tu que nos buscaste, Tu que nos resgataste, Tu que providenciaste este sacrifício perfeito para que nós pudéssemos nos relacionarmos contigo. E também foi Tu que nos enviou o Teu Santo Espírito para nos ungir e para viver conosco. Então, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a viver a vida que Tu nos deste. Nos ajuda a viver uma vida que Te agrade, sendo verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, cada irmão meu
que está ouvindo agora, assistindo agora esse momento de pastoreio, aqueles que também assistirão em outro momento. Derrama sobre nós da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Grande é o Senhor, poderoso. Grande é o Senhor nos altos céus. Suas vestes enchem o templo e cantamos seu louvor. Glória ao Rei que ressurgiu. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Cabeças erguei, abram os portões, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Santo é o Senhor, poderoso. Santo é o Senhor dos altos céus. Que toda a terra se prostre, bradando em louvor. Glória ao Rei que ressurgiu. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Ao Filho. Glória ao Filho. Cabeças erguei, abram os portões, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Santo é o Senhor, poderoso. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Uma boa semana. Fiquem na paz.